Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa quinta técnica. Vamos começar analisando o índice Bovespa. Como sempre, ok, então vamos lá. Os preços no índice Bovespa Os preços no índice Bovespa caíram um pouco mais no começo da semana, aliás na sexta-feira, né, na segunda-feira, e chegaram, na verdade nós viemos abaixo do fundo do rebaixamento dos Estados Unidos que aconteceu em agosto de 2011. Hoje nós já podemos chamar essa grande acumulação que os preços tiveram, ela durou 2 anos praticamente, né? Essa tendência lateral, nós já podemos chamar de triângulo simétrico, um grande triângulo simétrico que aconteceu entre segundo semestre de 2011 e agora o primeiro semestre de 2013. Por quê? Porque o objetivo desse triângulo simétrico, que é a altura dele, e aí a gente poderia pensar em... A gente até pode fazer a medição das duas alturas, né? No final eu acho que ele vai atingir os dois objetivos, mas a rigor a gente mede a altura de um triângulo a partir do primeiro ponto que toca uma das suas duas linhas, suporte e resistência, né? Então, nesse caso, teria sido aqui justamente essa queda do mercado em função do rebaixamento dos Estados Unidos. Obrigado. Então, a gente, partindo como base essa alta aqui, tem que fazer de novo porque essa alta aqui, de um extremo até outro extremo do triângulo. E aí a gente projeta para baixo a partir do vértice do triângulo. Então esse seria um objetivo, e o outro objetivo seria, um pouco mais conservadoramente, já que esse é um triângulo muito grande, né, seria a gente projetá-lo a partir daqui. Assim mesmo, a gente teria um valor. Então nós passamos a ter esses dois objetivos, né, que se projetam a partir do vértice desse triângulo. E primeiro o mercado chegou perto, mas ainda não chegou lá. Seria 43 mil pontos e o segundo seria 38 mil pontos. Eu pessoalmente acredito que esses dois objetivos serão atingidos. Outro objetivo que a gente tem para considerar seria a projeção dessa perna de baixa, essa perna aqui de baixa, que aconteceu entre janeiro e abril desse ano. Então, se a gente projetar essa perna para baixo a partir do topo, a partir de onde começou essa outra queda, a gente vem dar muito próximo desse nível em que nós estamos agora. Então,
sim, os preços atingiram um objetivo técnico e agora estão... o que eles estão fazendo? Eu acho que, apesar de nós termos tido uma formação de candlestick aqui, que é um penetrante, porque esse candle penetrou a metade do candle anterior, depois de um movimento definido, e que a gente poderia chamar de clímax de baixa, e a característica dessa formação é justamente uma reversão, né, que é dada pelo fato desse candle ter ultrapassado a metade do candle anterior. Então é uma reversão após um clímax de baixa. Então, apesar de a gente ter tido esse candle, eu acho que esse candle na verdade ou essa formação de candlestick ocorreu na verdade para delimitar, para segurar um pouco os preços e fazê-los se acumularem no que eu acho vai posteriormente ser chamado de uma bandeira de baixa. Então é isso que eu estou esperando que aconteça para o Bovespa. De qualquer maneira, antes que os preços nos deem um bom fechamento acima de 48 mil pontos. E por que 48? Porque 48 é justamente esse fundo do subprime. Perdão, esse fundo do rebaixamento dos Estados Unidos que aconteceu em agosto de 2011. Né? Tá marcado com essa retinha aqui de baixo. Tá em torno de 48 mil, um pouquinho abaixo de 48 mil. Então, se a gente tiver um fechamento acima disso, aí os preços sim podem ter uma reação um pouco mais forte e podem possivelmente voltar até os 50 mil pontos e quem sabe até aos 52.500 pontos, que é onde estava esse outro nível de suporte aqui, muito importante, que agora então torna-se um nível importante de resistência. Aqui no nosso gráfico a gente demarca ele com vermelho. Mas meu palpite é que nós vamos ter apenas uma bandeira de baixa e os preços voltam. E isso também eu estou vendo pelo fato de que a outra onda corretiva foi uma onda complexa. Então eu acho que nós vamos ter uma onda simples aqui. Talvez a gente possa sim fazer algo assim, mas é que, como eu já mostrei a vocês, eu acho que esse objetivo ainda não foi cumprido. Eu acho que os preços devem estar caminhando mais um pouco até o topo dessa acumulação que aconteceu depois desse sim, que é o fundo do subprime. Né? Então, por isso eu acho que nós tivemos já uma bandeira aqui e eu acho que está razoável de se imaginar que nós vamos ter uma outra bandeirinha de baixa aqui e aí os preços caem um pouco mais e aí sim eles fazem uma ABC, alguma coisa mais complexa. Então, nós estamos de neutros para baixistas no curto prazo no Bovespa e continuamos com nossa análise de médio e longo prazo, nossa análise baixista de médio e longo prazo. Porque nós basicamente estamos acreditando que, pelo fato de que essa reta foi rompida e também pelo fato de que no gráfico indexado de longo prazo, que a gente consegue aqui com o IBV e IBOV, que é o nosso gráfico que a gente traz desde 63, né, pelo fato de que os preços Bem, nós entendemos que nós tivemos aqui uma onda impulsiva e nessa onda corretiva que nós estamos, os preços deverão vir abaixo do fundo do fundo da onda A. Né? Isso aqui teria sido a onda impulsiva, teria sido 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. Basicamente a gente acha que este processo de baixa deverá trazer os preços abaixo do fundo do primeiro processo de baixa. Exatamente como aconteceu da última vez, ou no último ciclo, né? Nós tivemos a primeira onda para baixo e a segunda onda veio abaixo da primeira. Ou seja, como aconteceu nas três
os 3 últimos grandes ciclos que a Bolsa teve, né? Que são o que a gente tem de histórico aí. Então, nessa correção que aconteceu em 97, de 97 até 2002, foi isso que aconteceu. A, B, C veio abaixo da A. Em 86, A, B, C, C veio abaixo da A. E aqui em 71, A, B, C também veio abaixo da A. Então, nós também achamos que essa onda agora, impulsiva para baixo, né, ela virá abaixo deste fundo do subprime. Então, em função disso, também, né, e em função de que, se a gente pega só o ciclo do Lula aqui no gráfico nominal, a gente vê que a gente também vê 1, 2, 3, 4, 5, A, B, nós entendemos que a onda C já começou, na verdade teria começado em 2010, onde foi o topo dela, e agora nós estamos nesse processo que vai trazer os preços abaixo do fundo do subprime. O fundo do subprime é 30 mil pontos, nós entendemos que os preços chegam no mínimo a 25 mil pontos. Então nós entendemos que estamos muito ainda aquém do mercado chegar no final da sua tendência de baixa de longo prazo, né? Curto, médio e longo prazo estamos baixistas, portanto, vamos ver aqui o que o índice futuro está nos falando a respeito disso aí. No índice futuro, a gente tem os preços atingindo o fundo do subprime. Olha, eu vou dar um zoom aqui no fundo do subprime. Eu lembro que esse gráfico é o gráfico da Enfoque. Cada gráfico de índice futuro é um gráfico necessariamente que a gente tem que chamar de perpétuo, porque ele não se refere à variável índice futuro agosto, como esse aqui. Ela está apenas usando agosto para atualizar esse gráfico. Mas no passado, vários outros meses, contratos futuros do índice futuro foram usados para atualizar esse gráfico. E a cada vencimento a gente faz um ajuste nesse gráfico. Eu não vou me estender hoje, já falei outras vezes aqui nas quintas técnicas. Então esse ajuste basicamente faz com que esse fundo aqui suba um pouquinho. A cada 2 meses esse fundo sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. Daqui a 2 anos, esse fundo, em vez de estar sendo marcado aqui a 44, provavelmente vai estar sendo marcado aqui lá pelos 50, 52. Tá? Nós entendemos que essa é a maneira correta de fazer o gráfico indexado, porque senão a cada 2 meses você fica com um pequeno gap que não existiu no gráfico. E o fato de que estes fundos todos no nosso gráfico se mostram no mesmo nível, ou tecnicamente no mesmo nível, é um fator bastante gratificante para nós, no sentido de que nós estamos fazendo a coisa certa e que o nosso gráfico é correto e ele dá melhores indicações de análise técnica do que um gráfico onde não sejam feitos esses ajustes. Muito bem. Então, eu mostrava a vocês aqui o fundo do subprime. Eu considerei que o fundo é aqui, deixei um corpo real só fora, mas passei o nível de suporte nesse mínimo aqui desse dia de novembro de 2008, que foi o segundo fundo que os preços fizeram. O primeiro foi em outubro, o segundo foi em novembro. Tá? Muito bem. Vou pedir um segundinho só para preparar um chazinho aqui para mim, para que eu possa conseguir continuar falando, porque a gripe está pegando bravo aqui em São Paulo. Mas é rapidinho, eu já preparo meu chazinho aqui. Chazinho tradicional da quinta técnica. Alguns de vocês que nos ouvem já nos deram o prazer de vir nos pagar uma visitinha aqui e já experimentaram o nosso chazinho. A gente traz chá via internet aí de vários lugares, mas basicamente chá verde do Japão e da China. E agora eu consegui descobrir um chá verde que é
da única plantação remanescente de chás verdes da Europa, e que é na Ilha dos Açores, de onde vieram os meus antepassados. Meus antepassados portugueses, por parte do meu pai, vieram da Ilha dos Açores. Então eu estou meio que voltando às origens e tomando o meu chazinho aqui, lá da Ilha dos Açores. Saúde. Muito bem. Então, eu mostrei para vocês o fundo do subprime para mostrar que essa acumulação que está acontecendo, o que eu acho que vai ser uma acumulação, na verdade, né, está com um comportamento meio estranho. Bem, isso está acontecendo nesse nível aqui, quando os preços bateram nesse nível, que é o fundo do subprime. Esse é um suporte muito importante, né? Eu também, nessa semana, acabei desenhando este canal aqui nos gráficos. A gente vê que essa reta de resistência passa por 1, 2, 3 pontos, e a gente tem outros 3 pontos nessa reta guia. Na verdade, a gente teria esses 2 pontos, mas estendendo essa reta, a gente vai buscar esse fundo aqui de 2008, esse fundo do começo de 2008. Então eu acho que esse canal é válido. Isso mostra ainda mais a importância desse nível que o índice futuro chegou agora. Então ele tá chegando, ele chegou, na verdade, nessa reta guia, né? E que coincide com esse nível de suporte que vem lá do fundo do subprime. Então nós estamos num nível importante aqui de suporte, que segurou essa derrocada que deu aqui, essa debandada que deu dos touros, né? Os touros bateram em retirada e os ursos vieram atrás deles, e agora a gente tem um comportamento que eu entendo não é assim um comportamento de touros fazendo reversão, touros prestes a retomar o controle do processo de baixa, processo de direcionamento dos preços. Eu acho que não, eu acho que isso aqui é um processo acanhado dos touros. A gente está vendo candles de indefinição aqui, nenhum candle em que o mercado abriu na mínima, fechou na máxima, como esse aqui, por exemplo, ó. Vejam esse candle aqui de quando começou. Esse é um candle de força, né? Um candle longo, o mercado abriu, subiu um pouquinho e caiu o pregão todo, fechou na mínima do dia. Esse também é um candle de força, né? Esse aqui até teria sido um candle de força para cima, mas na verdade se provou um alarme falso. Então isso não está absolutamente me convencendo. Eu continuo achando que isso aqui, talvez os preços façam aí alguma acumulação mais longa, ou a gente venha a chamar isso aqui de bandeira de baixa mesmo no futuro. E se isso acontecer, próximo objetivo eu entendo que vai estar lá próximo dos, talvez até abaixo dos 40 mil pontos, que é para onde eu acho que os preços estão indo. Não dá, entretanto, absolutamente para a gente descartar a possibilidade dos preços, no mínimo, virem buscar essa reta de resistência aqui mais inclinada, né? E fazerem aqui uma ABC, já que aqui nós tivemos uma acumulação mais complexa, nós poderíamos sim ter a partir de agora uma ABC aqui. Eu acho que não é o que vai acontecer, mas a gente não pode descartar essa hipótese. Muito bem, então estamos também indecisos neutro para baixistas no índice futuro também. Vamos ver agora o S&P, que é o cara que eu costumo dizer, é o cara que manda no mundo. Bem, notem essa resistência, eu já mostrei ela aqui algumas vezes, ela é muito importante, né? Porque as últimas 2 vezes que o mercado havia chegado nesse nível, ele caiu 50% numa e 57% na outra, coisa que vale. Vamos fazer de novo aqui para lembrar. Em 2000, estourou a bolha do Nasdaq, os preços do topo ao fundo caíram 50%, e depois, em 2007, do topo ao fundo, os preços caíram 57%. É isso mesmo. Por isso, esse nível vermelho é tão importante. Bem, o mercado rompeu esse nível. Rompeu esse nível e voltou
segurou aqui em termos de corpo real, ele segurou exatamente nesse nível e voltou a subir. Então, a gente eventualmente pode estar vendo a formação de um pivô. Se esse nível aqui de 1.690 for rompido, isso terá sido um pivô. Agora, a gente tem que esperar, né? Vamos ver o que acontece quando os preços chegarem próximos aqui dessa reta de resistência, porque por enquanto o que nós já sabemos é que eles chegaram perto do fundo dessa acumulação aqui e sentiram essa resistência. Isso aqui era um nível de suporte anteriormente, né? Que agora, em função do mercado ter rompido esse nível, ele passa a exercer a influência contrária que ele exercia, né? Ele passa a ser um nível de resistência. Então, e o nível pode estar um pouquinho acima, mas ele está por aqui, por volta dos 1.610. E hoje a gente nota que os preços sentiram esse nível de resistência, porque deixaram aí uma sombra considerável acima do fechamento. Vamos ver o que aconteceu no gráfico intraday do S&P. Isso pode também ser uma bandeira de alta, né? A gente vai ter que esperar amanhã para ver direito o que é que vai estar acontecendo. Então, eu acho que a gente pode qualificar esse mercado de indefinido. Se os preços... Bem, eu tenho que confessar a vocês que essa minha análise que os preços estão indefinidos, na verdade, é bastante em função deste gráfico, que é o gráfico do Dow Jones de 100 anos. Isso aqui é 1929. Mas esse é o gráfico que nós aqui vemos, porque nós somos experts em inflação, e porque esse gráfico é indexado, a gente extirpa a inflação dele, né? E a gente vê que tem dois precedentes de altas com amplitude comparável a essa que nós tivemos nos Estados Unidos de 1982 até 2000, né? Houve essa alta de 1932 até 66 e houve essa outra alta aqui de 1921 até 1929. E a gente vê que nas duas vezes os preços vieram buscar essa parte de baixo deste canal de alta que nós entendemos que eles se encontram agora. E no gráfico indexado, quer dizer, eu mostrei a vocês aqui o gráfico do S&P, em que a gente vê que ele rompeu esses dois topos, né, 2000 e 2008. E agora ele estaria vendo se vai entrar para dentro. Se ele entrar para dentro, ele terá nos dado uma tremenda indicação de baixo, que é aquela que eu considero a mais importante de todas, que é o Bull Trap. Rompe uma resistência importante e depois entra para baixo de novo dessa resistência. Se romper essa pequena retinha, ele pode estar buscando o topo principal lá nos 1.690 aproximadamente. Se romper esse nível, aí ele terá feito um pivô e deve subir mais. Mas, como eu disse, se romper aqui embaixo, vai ser uma tremenda indicação de baixa, não é? E eu estou um pouco cético com relação a esse comportamento, porque na verdade quando eu olho o Dow Jones o Dow Jones indexado, eu vejo que os preços na verdade não romperam esse nível. Aqui muito pelo contrário, eles deixaram um topo inferior ao topo de 2007, que por sua vez já tinha sido ligeiramente inferior ao topo de 2000, que eu entendo foi o topo principal do mercado. Esse nível também é muito importante pelas mesmas razões que eu mostrei lá no S&P, né? Só que aqui os preços caíram uma vez 43% e a outra vez eles caíram 55%. Esse nível é muito importante. E vejam o comportamento do mercado nesse nível. Vejam o que ele fez. Bem, a favor dos mercados, dos preços estarem caindo, existe essa reta suporte aqui. Então, uma reta suporte que levou os preços desse nível aqui, que vem dessa reta suporte de mais longo prazo, que vem lá embaixo do subprime, passa aqui pelo rebaixamento dos Estados Unidos e passa aqui por esses na verdade, esse fundo aqui de novembro do ano passado, né? Então os preços saem dessa encostada que eles deram nessa reta de longo prazo, né? Nós estamos falando do Dow Jones aqui, gráfico de 100 anos, indexado pelo CPI. Ou seja, esse gráfico tira a inflação.
Então, os preços sobem, vão até essa outra reta de resistência, essa vermelha aqui, que é essa reta de resistência aqui, que vem de 2000, 2007, né? E aí, rompendo essa reta, bom, sentem a resistência dessa reta, poderosíssima, rompem essa reta de suporte, fazem um pullback na reta, caem de novo, e agora estão dando uma pequena alta aí, que eu acho que vai ter vida curta. Será que isso aqui foi apenas uma correção? Eu acho que não, porque se essa reta foi rompida, e essa reta é bastante importante, porque tem 1, 2, 3, 4 pontos. Então, se essa reta for rompida, eu quero ver pelo menos Fibonacci, correção Fibonacci dessa reta. Correção Fibonacci dessa reta traria os preços mais para baixo do que eles já vieram, né? E se a gente tiver 50% de correção, bem, eu estou vendo os preços lá nos Estados Unidos caírem para testarem essa reta suporte de longo prazo. E, eventualmente, estou vendo bastante seriamente a possibilidade de que os preços nos Estados Unidos possam agora já romper essa reta de suporte que vem lá do subprime. E se essa reta for rompida, aí, logicamente, o buraco é muito mais embaixo, porque daí, quando a gente traça Fibonacci, a gente vai estar, primeiro número Fibonacci vai estar num nível que é 23,4% abaixo do nível atual. Então, nós vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Mas eu tomaria como bastante negativa qualquer reversão que pudesse acontecer a partir de agora. Então, se a gente tiver um engolfo a partir daqui, ou de repente, quando os preços se aproximarem dessa pretensa reta aqui, se os preços tiverem algum tipo de formação, eu acho que ficaria bastante baixista. Mas a gente vai ter que esperar para ver. Bem, eu vou então agora começar a analisar as ações e já vamos partir para as perguntas, Júnior. Hoje a gente está pretendendo, nós na verdade começamos um pouquinho mais tarde hoje e temos que acabar um pouquinho mais cedo. Então, o Júnior já está vendo as perguntas e eu vou estar mostrando Petrobras e Vale para vocês. Petrobras, em primeiro lugar, esse é o gráfico nominal e aqui a gente tem insistido muito que nós estamos vendo um topo principal e que aqui nós estamos vendo uma formação que deverá dar continuidade ao movimento de baixa. Essa é uma formação de continuação. Olhando de longe assim parece ficar muito claro, né? E agora os preços estão testando o suporte dessa acumulação. O suporte dessa acumulação foi estendido para 15,90 aproximadamente, aqui que foi esse fundo do começo de março desse ano, mas isso aqui, esse nível é muito importante, porque na verdade ele é tecnicamente esse nível de outubro de 2011, esse nível de junho aqui de 2012, esse fundo aqui enfim, todos esses fundos juntos aqui, ou seja, esse é o último estertor para Petrobras. Se Petrobras perder esse fundo, é seríssimo, tecnicamente, se acontecer isso aqui, e nós estamos entendendo que esse processo aqui que aconteceu foi um processo para fechar esse gap que foi aberto aqui e que os preços estão fazendo o que nós entendemos vai poder ser chamado de bandeira de baixa, e aí, então, a projeção que a gente faz é a projeção dessa altura para baixo, que seria aproximadamente que a gente faz isso, né? Porque depois que a gente projeta um objetivo para baixo, minha gente, o que a gente faz é que a gente olha para a esquerda e vê onde a gente vai dar. Aqui também a gente não sabe se projeta a partir desse nível aqui ou a partir desse nível mais baixo, mas vamos botar aqui no meio, por exemplo. E aí a gente olha para a esquerda e vê onde vai dar. Isso aqui vem dar muito próximo de R$10. E R$10, então, é o objetivo, né? Se for um pouquinho para baixo, os preços aí certamente não vão resistir à tentação de darem uma lambida lá nos R$10, né?
Então, é para aí que nós projetamos Petrobras. Então, nós estamos baixistas no curto, médio e longo prazo para a Petrobras. Eu gosto sempre de mostrar o petróleo está tendo uma evolução bastante de acordo com o que nós estamos conseguindo ler em termos de leitura técnica do petróleo, né? Não, esse é o petróleo Londres, eu não quero o petróleo Nova York, que aqui está. Então, esse é uma commodity que habitou essa toca durante 20 anos. Aqui em 2004 ele escapuliu. Eu entendo que isso aconteceu por conta da farra de dinheiro fácil nos Estados Unidos. Chegou a $145. No subprime despencou em queda livre. E depois fez o que nós entendemos ser a onda B, que já acabou, já deixou o topo. E nós agora entendemos que esse processo todo é uma grande formação de topo, que vai resultar no rompimento dessa reta de suporte, que a gente chama de reta de pescoço, e isso vai projetar um objetivo que vem dar aqui abaixo de $50. Objetivo inicial, porque nós, assim como no Bovespa, entendemos que depois de termos tido 1, 2, 3, 4, 5, A, B, nós vamos ter a onda C, que vai completar esse ciclo, que fará os preços virem abaixo da onda A. A onda A chegou a $35, especificamente, vamos ver exatamente quando chegou essa onda A aqui. O nível mínimo foi $33, nível mínimo atingido foi no dia 19 de dezembro, 33,17. Mas o fechamento mais baixo foi $33,98, $34, vamos dizer, né? Quase $34. Nós achamos que os preços virão abaixo de $34. Inicialmente eles vão cumprir esse objetivo aqui, ou seja, vão vir aí para faixa de $50/$45, né? E vejam aqui no prazo mais curto que nós tivemos uma alta. Esse mês foi uma volatilidade muito grande para o petróleo. Tem sido assim, né? Desde abril, vejam essa volatilidade, né? Num mês, os preços do petróleo caem 11% e sobem e conseguem subir quase 9%. É uma coisa extraordinária. O mês de maio eles ficaram um pouco menos voláteis e já agora no mês de junho também tiveram bastante volatilidade. Chegaram a romper essa reta de resistência, mas entraram para dentro. Isso é uma tremenda indicação de baixa. Hoje subiram, eles nos últimos dias estiveram subindo, mas já deixaram uma onda, uma linha, uma sombra superior grande que remota a nós a entendermos que isso foi apenas um pullback para essa antiga linha aqui. Nós estamos baixistas aí no petróleo também para essa semana, agora no curto prazo. Bem, curto, médio e longo prazo, né? E isso, se acontecer o que nós estamos prevendo, isso é muito ruim para a Petrobras, porque, segundo a Petrobras, o pré-sal só é válido com preços do petróleo acima de $50. Já a British Petroleum diz que é $65, para que se possa viabilizar o petróleo extraído do pré-sal, né? Em termos de preço, né? Então, se isso acontecer, vai ser muito ruim para a Petrobras. É lógico, se o mercado tiver a sensação de que ele veio até um nível aqui, dentro dessa toca de novo, e depois as perspectivas sejam boas para subir, até que tudo bem. Mas, se, entretanto, quando os preços caírem, como nós achamos que vai acontecer, se quando estiverem aqui as perspectivas forem ruins da economia e tudo mais, havendo recessão, poxa, aí a sensação que se vai ter é que a Petrobras jogou todo o dinheiro do investimento no pré-sal pelo ralo, né? Então, nós estamos bastante baixistas na Petrobras e isso coaduna perfeitamente com essa análise que a gente faz
de que nós vamos ter uma queda bem mais acentuada aí na Petrobras. Vamos falar de Vale agora. Bem, em Vale nós temos uma situação parecida, né? No sentido de que nós tivemos, em vez de um triângulo descendente, nós tivemos um retângulo aqui, que teve um alarme falso. Os preços romperam esse retângulo no segundo semestre do ano passado e desromperam, e isso fez os preços subirem até próximos de 42. Mas isso se provou apenas uma reação da tendência de baixa, que aí se estabeleceu, a gente poderia dizer, né? Na verdade, ela já tinha se estabelecido aqui com esse rompimento, porque nós já tínhamos tido topos consecutivamente mais baixos e nessa hora tivemos fundos também consecutivamente mais baixos, né? Isso, por definição, colocou os preços numa tendência de baixa de longo prazo, né? Por que longo prazo? Porque essa primeira perna aqui teve mais de 6 meses, essa outra perna também, e essa outra perna também teve vários meses, né? Então, isso já coloca os preços numa tendência de baixa de longo prazo. Agora, então, quando esse fundo a 30 foi rompido, aí definitivamente Vale está nessa tendência de baixa de longo, médio e agora de curto prazo também. Então, os preços se encontram dentro desse canal de baixa. Nós temos um objetivo de baixa para Vale, que não está aqui traçado, mas ele é facilmente traçado e nos projeta R$21, provavelmente os preços chegando a R$20. Aí a gente olha aqui à esquerda no gráfico e vê o que a gente tem nesses níveis aí, nesse nível, né? A gente tem esse processo aqui, ó. E a gente tem esse fundo que aconteceu logo depois da queda do subprime, esse fundo aqui do começo de 2009, que é para onde nós achamos que os preços estão indo, né? Agora, dentro desse canal de alta, a gente tem que tentar administrar qualquer posição de venda, né? Acho muito temerário pensar em posições de compra. Acho que quem tem Vale tem que pensar seriamente em liquidar sua posição com stop. E estou fazendo uma outra projeção, que é uma perna igual a essa última perna, a partir dessa acumulação aqui, do topo dessa acumulação, que nos traria para 24. Vamos ver o que a gente tem aqui no outro lado da montanha, em 24. Nada de muito especial. A gente tem um fundo importante aqui em 2007, a 24. Então, Vale em tendência de baixa, curto, médio e longo prazo, caminhando para um primeiro objetivo a 24 e um segundo a 21. Júnior? É Eletropaulo, né? Não, é LPL. É Eletropaulo. É LPL4, tá. Então, nós tivemos uma queda bastante pronunciada, né? E o que dá para a gente fazer é medir a amplitude dessas duas quedas. Eu acho que aqui está claro, e fica mais claro ainda se a gente traça uma reta de resistência. A gente vai ver que vai traçar entre esses dois topos aqui, né? Então a gente vê que o primeiro movimento foi esse, o segundo movimento está sendo esse. E aí a gente mede a amplitude do primeiro movimento. Muito simples, né? Nossa análise técnica é bem simples, muita coisa lógica, né? Então, se esse primeiro movimento teve essa amplitude, esse segundo movimento deve ter pelo menos essa amplitude. E aqui, na verdade, a gente constata que os preços já tiveram essa amplitude. E agora? Aí resta analisar esse processo aqui. Nesse processo, a gente vê que nós tivemos uma perna de baixa, duas pernas de baixa, devemos estar tendo a terceira perna de baixa. A primeira perna teve essa amplitude.
a segunda perna teve uma amplitude muito parecida com a primeira. Eu vou só dar uma acertada nesse processo aqui. E é de se esperar que a terceira e última perna desse movimento de baixa impulsivo, de 1, 2, 3, 4, 5, seja pelo menos de amplitude igual a essa anterior aqui. Então, e aí a gente constata que essa perna seria um pouco maior do que essa outra perna, nada mais natural, uma vez que, à medida que os preços vão caindo, mais pessoas resolvem vender esse ativo, mais fundos têm necessidade de vender esse ativo por conta de saques em suas carteiras e assim por diante, né? Então isso nos projeta um objetivo inicial aí a 5, que eu acho que vai ser atingido. Agora, analisando aqui o curto prazo, isso aqui tem toda a característica de bandeira de baixa, quando então a gente tem que pegar o mastro da bandeira e projetar para baixo a partir, né? A gente teria que projetar isso aqui para baixo, que vai ser de cor verde para diferenciar. A gente projetaria isso a partir da bandeira e isso nos traz um objetivo de baixa que vem um pouco abaixo de 5. Então nós passamos a ter dois objetivos de baixa aí, e o meio do caminho está aí por 4,90, né? Então 5 entre... não, na verdade está aqui próximo de 5, né? No meio do caminho, 5 está aqui. Então de 5,10 a 4,70 é o próximo objetivo que a gente acha que vai fazer com que os preços se segurem. Porque esse aqui está com toda a cara de bandeira de baixa, sendo rompida, né? O fechamento de hoje me leva a crer que os preços estão, na verdade, escapando dessa acumulação rumo a esses 4,70 aí. Júnior? Então, veja o que aconteceu no Nikkei, né? Nikkei caiu durante 19 anos, 70 e poucos %, né? Isso aqui é a pá de cal em quem acha que no longo prazo não tem erro. Na verdade, caiu 81% do topo ao fundo. Dessa acumulação aqui antes, que eu costumo mostrar nos meus cursos, caiu 74%. Mas se a gente vier do topo até o fundo, o Nikkei caiu 81%, quase 82%. Os preços subiram a partir do começo desse ano, subiram fortemente, mas romperam essa pretensa reta de resistência aqui, pretensa porque ela tem 2 pontos apenas, né? Mas aí, se a gente esquecer essa reta e pegar essa outra reta aqui, que passa a ter 3 pontos, que tinha 3 pontos, aí a gente vê que ela agora, na verdade, ganhou mais 1 ponto, 4 pontos. Então, os preços chegaram próximos dessa reta aqui, tocaram essa reta e caíram violentamente também da mesma maneira que eles haviam subido. E agora estão se acumulando numa formação que eu entendo tem toda a característica que pode ser assim ou assim, né? Eu acho que na verdade eu deveria qualificar isso aqui mais como uma flâmula, né? Porque esse foi um grande mastro e agora a gente está tendo essa grande flâmula. Eu acho que isso aqui é uma acumulação que vai dar continuidade a esse movimento que a precedeu, com os preços caindo para o seu próximo objetivo, que fica fácil a gente ver, projeta isso aqui para baixo a partir daqui, vem dar aqui entre 11.000 e 10.500, que é para onde eu acho que os preços estão indo. O Japão terá caído 19 anos se ele não resolver fazer um fundo inferior a esse fundo que aconteceu em 2009. Esse fundo principal, na verdade, aconteceu em 2008. Foi em outubro de 2008, com a queda do subprime, né? Então, isso aqui é a queda do subprime no Japão. Agora, pode muito bem
ser que isso aqui seja uma A, B, C, que os preços agora caiam e venham para um nível ainda mais baixo do que eles foram na crise do subprime. E se isso acontecer, então, minha gente, o Japão terá caído por mais de 20 anos. E mais de 80%. Muito bem. Por isso que aqui, na nossa empresa, nós operamos com stop. Vocês já imaginaram quem operou sem stop nesse contexto? Que machucadinho forte que teve, não é? Vamos lá, Júnior. Próximo. Kepler. Weber. Essa é uma ação com pouca liquidez. Pegou maior liquidez depois da queda do subprime, mas ainda assim tem pouca liquidez, né? Puxa vida, difícil. Nós estamos aí numa tendência de alta, acho que a gente devia se ater nessa tendência de alta aqui. Talvez começar daqui. É difícil porque os preços estão aqui muito próximos do meio desse processo de lateralidade que começa aí no fundo do subprime em 2007, não é? Não dá para a gente pensar em termos de reta de tendência. Isso aqui eu acho que não vale muita coisa. Isso aqui pode valer, mas isso aqui já era, porque se a gente, quando rompe uma reta, a gente pega não é que a gente achou alguma coisa aqui. Eu tracei Fibonacci desse topo do começo de 2010 até esse fundo que aconteceu o ano passado, e tracei desse topo até esse fundo, e a gente nota que os preços chegaram aqui milimetricamente no segundo nível de correção Fibonacci, né? Então essa alta aqui, ao atingir esse nível, corrigiu 0,618 desta baixa aqui. Agora, olhando aqui também, então se é que isso aqui é uma reação do processo de baixa, ele acaba por aí. Ele deve acabar por aí, né? Por outro lado, eu vejo claramente aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, se isso aqui foi uma onda impulsiva, a onda C da onda corretiva A, B, C, então os preços podem estar com a alta, pode estar com os dias contados, né? Mas infelizmente não dá para a gente ter uma noção muito boa desse ativo, né? Aqui também a gente não vê muita coisa. Se os preços sofrerem uma reversão aqui nos 20, eu acho que dá até para pensar numa posição de venda com stop logo acima desse nível, porque possibilidade maior é que eu acho que isso aqui se esgotou e a gente tenha um movimento de baixa mais importante agora. Júnior. Companhia Siderúrgica Nacional. Companhia Siderúrgica Nacional já tomou o rumo que nós estamos entendendo que muitas das ações da Bolsa vão tomar, ou seja, ela já veio abaixo do nível do subprime. Agora, é uma ação que subiu muito, né? Porque a gente olhando aqui o gráfico, você vê que nitidamente a alta não começou no ciclo que a gente chama de ciclo do presidente Lula. A alta para CSN começou já em 1998 e foi uma alta do fundo ao topo de 30.420%. E o que a gente vê com muita clareza é que este processo de alta foi rompido, acabou esse processo. E que os preços estão aí num processo que foi uma primeira movimento de baixa, essa correção que levou os preços quase até o topo anterior ao subprime, e depois eles entraram nessa derrocada, nessa tendência de baixa, né? Até onde vai essa tendência? Olha, tem muito espaço para cair, porque se a gente traça a Fibonacci lá de baixo,
o preço do primeiro nível de correção dessa alta toda seria aí 3,71, que coincide com esse fundo aqui de 2005. É para lá que eu acho que os preços estão caminhando agora. Agora, fora isso, vamos ver o que a gente pode ver aqui nessa tendência de baixa aqui. A gente pode ver que ele está respeitando essa reta de tendência, bateu aqui e acho que fizemos uma pequena bandeirinha de baixa, os preços devem cair mais. O que mais que a gente pode ver? Vamos projetar umas pernas aqui. Deixa eu limpar essa área. Aqui já foi. A gente pode pegar essa amplitude aqui, dessa perna aqui, né? Essa perna aqui, nos dá essa amplitude. Aí a gente vê que essa outra perna foi muito parecida. Essa aqui também está sendo muito parecida. Então nós já tivemos 1, 2, 3, 4, 5. Eu não me proponho a, com isso, contar ondas de Elliott. Eu sei que isso aqui, provavelmente a gente está vendo a onda C. Agora, a gente pode muito bem estar vendo a onda, a gente pode muito bem estar vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, onda 1 da onda C, A, B, C, onda 2 da onda C. Esse processo todo aqui pode ser o começo da onda 1, da onda 3, da onda C. Né? Mas eu não me meto a contar essas ondas. O que eu sei é o seguinte: uma tendência de baixa só acaba quando termina. Né? Quem está vendido nesse ativo tem que pôr stop logo acima desse nível. E acho que já dá para a gente usar essa reta como defesa dos nossos stops, né? Ou para fazer, por exemplo, um stop móvel. Mas a figura é de baixa, o mercado está numa tendência de baixa de longo prazo, de médio prazo, e acho que está entrando também agora numa tendência de baixa de novo, numa tendência de baixa de curto prazo, depois dessa pequena alta. Né? Eu vejo isso aqui como uma alta em que os preços deram uma pequena corrigida e depois fizeram uma deriva, encostaram na reta e estão tomando outra patada de urso. Estou achando que os preços caem mais. Se essa reta for rompida, a gente pode ter uma ABC aqui um pouco mais acentuada. Né? Mas, quando a gente olha para esse gráfico, como eu disse, eu acho que a baixa ainda deve continuar. A baixa no médio e longo prazo deve continuar. Algo que eu não mostrei aqui, que a gente possa talvez fazer, é tentar puxar esse canal de baixa, que deixa as coisas bonitas. Isso aí seria ponto para os preços terem uma recuperação um pouco mais acentuada agora, né? Uma conversão um pouco mais acentuada. Vamos ver de longe como é que fica. Ó, fica assim. A gente teria a primeira passada aqui próximo desse nível aqui, depois outra, e agora estaremos tendo outra, né? Mas enquanto essa reta tiver intacta, não dá para a gente dizer que eles podem subir um pouco, né? E aqui também não temos nada que possa indicar que essa reta vai ser rompida. Então, a tendência de baixa continua. Júnior. YouTube 4. Rompeu essa reta de longuíssimo prazo. A gente vê aqui também que, no caso de Itaú, a tendência não começou em 2002, mas claramente começou aqui em 98. A gente tem uma reta bastante importante. Essa reta, se a gente indexa esse gráfico em dólares, vejam que interessante. A gente passa a ter uma reta que vem desde 1990. E sabem o que aconteceu com essa reta? Adivinhem o que aconteceu com essa
reta. Esta reta foi rompida. Isso é Itaú indexado em dólar. Incrível, né? Temos um ponto aqui. Então temos 1, 2, 3 pontos, 4 pontos. E essa reta nitidamente foi rompida. O mercado, portanto, iniciou uma... Eu acho que a gente pode definir essa reta como tendo sido aqui por causa desses dois fundos, né? Aí ela se distancia um pouco desses níveis. E aí, se a gente quiser, a gente capa esse nível aqui de baixo e encosta ela nesse nível aqui, e aí fica tudo mais próximo. Mas enfim, de qualquer maneira, nós estamos saindo de 1990 com 1, 2, 3, 4 pontos de uma reta que foi rompida. Puxa, se a gente traçar aqui Fibonacci disso, logicamente vai ficar muito distante, né? A culpa não é nossa, a culpa é da ação que subiu ao longo desse período todo. 225, 230 mil % em dólares. É muita alta, né? Então, de repente, uma hora isso vira, né? O que eu sei só é que quando algo sobe muito, depois cai muito. Isso é o que a gente sabe empiricamente. Bem, essa reta foi rompida. Nós tivemos aqui o que eu entendo ser A, B, C. Fizemos uma formação de topo aqui. E agora os preços romperam esse nível, já romperam isso aqui. E estão testando esse último fundo aqui por volta dos 28. O que eles estão fazendo no teste desse último fundo? Eles estão, eu acho que iniciando um processo de acumulação que vai resultar num triângulo, numa flâmula ou num retângulo, talvez, alguma coisa que vai dar continuidade a esse movimento aqui, que eu entendo vai se repetir assim que esse nível for rompido. Eu acho que isso não dura muito a acontecer. E aí os preços, nós teríamos os preços caindo para aí os 23, 24, 23. E, logicamente, os 24,50, que é esse fundo de junho do ano passado, vai estar oferecendo algum suporte, né? Fundo de junho de 2012. Então é isso que eu estou entendendo que vai acontecer para Itaú. Nós estamos numa tendência de baixa, de longo prazo, topos consecutivamente mais baixos, fundos consecutivamente mais baixos, tá? Então isso define uma tendência de baixa de longo prazo, uma tendência de baixa de médio prazo, fundos, topos consecutivamente mais baixos, fundos consecutivamente mais baixos, e uma tendência de baixa de curto prazo, e estamos baixistas, portanto, também para o futuro, no curto, médio e longo prazo em Itaú Banco. Júnior? Eu peço desculpas, eu estava no gráfico de indexado em dólar, então esses valores que eu falei para vocês, essas projeções, são com base no dólar de hoje, né? Na verdade, as projeções que a gente faz para Itaú são de que os preços agora caminham, e aqui agora eu estou de novo no gráfico nominal, onde a gente também vê o rompimento da reta, e eu entendo que esse processo todo aqui é uma formação de topo que vai mandar os preços para baixo. Isso aqui está se confirmando a cada minuto que passa. Essa reta aqui nós vamos tirar daqui e vamos colocar ela aqui, e vamos constatar que os preços estão testando essa reta, que é a parte que delimita este processo todo aqui, que eu acho que a gente pode chamar de uma grande batalha entre comprados e vendidos. Então, isso aqui está com toda a característica de bandeira de baixa. Eu acho que uma boa, se a gente está vendo que isso é uma bandeira, que grandes chances de que os preços cheguem aqui no objetivo desse topo duplo, que os preços cheguem aqui a 26, então a gente pode baixar para o intraday, né? Vai para o intraday de 15 minutos e tenta fazer o timing de uma posição de venda no intraday de 15 minutos. O que poderia ser o timing de uma posição no intraday de 15 minutos?
Isso aqui, por exemplo. Ou, de repente, uma abertura amanhã, digamos, em alta, os preços rompem esse nível. Deixa eu fazer certinho aqui. Os preços rompem esse nível aqui. E depois nos dão um engolfo ou qualquer coisa que o valha. Pode ser o gatilho para você colocar uma posição de venda aqui, com o stop aqui. Você vai pôr o stop muito próximo. Seu stop vai estar a, digamos, 1,1% de pouco mais de 1% de distância. Quer dizer, quando você tem um pouco mais de 1% de distância, qualquer posição de 0,3%, de 3% tá valendo a pena, né? Mas o nosso objetivo está aqui em 26%, então você teria 1% de distância para o stop e quase 9% de distância para o objetivo. Isso te dá uma situação 9-1 em termos de fator lucro-prejuízo, né? Então, essa é uma ideia aí para operar a Itaú. Nós estamos de olho nela. Se acontecer alguma coisa desse tipo amanhã, nós vamos provavelmente tomar uma posição de venda para o fundo com stop. Outra possibilidade seria os preços romperem esse nível e aí, no rompimento dessa reta suporte, você também poderia pensar em ter uma posição de venda, né? Vai que os preços fizeram algum tipo de acumulação aqui, você vende aqui com stop logo acima desse nível aqui. Por exemplo, se fizerem uma bandeira de baixa. Então é outra possibilidade. A gente está bastante baixista aí nos bancos. Se os 28,60 forem rompidos, os preços estão apenas nos dizendo que eles vão bater mais uma vez lá nos 29,30, que é a sua próxima resistência. Aí a gente tem uma resistência mais forte aí nos 29,30, 29,60. E aí nós estaremos vendo os preços fazendo um pullback para essa grande formação de topo que nós tivemos aqui. Eu estou no gráfico intraday, mudei para o gráfico diário agora. Essa formação de topo é essa formação aqui que a gente pode chamar de cabeça e ombros, principalmente se os 26 aqui forem atingidos, porque aí o mercado terá cumprido o objetivo da formação de cabeça e ombros, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí nós já temos 1, 2 e 3 ondas para baixo. Júnior. HRT Petróleo tem esse processo de baixa. Nós já tivemos condições de traçar um pretenso canal. Olhando assim de longe, nos parece nitidamente que está se formando não uma formação de fundo, mas sim uma formação que deve dar continuidade ao movimento que o precedeu. Vejam o que aconteceu das outras vezes, né? O tamanho das pernas. Ó. A gente tem aqui uma acumulação, outra acumulação, então uma amplitude desse tamanho, né? A gente pode até pegar essas amplitudes aqui. Essa foi a amplitude da primeira perna, a gente traz ela para cá, a segunda perna foi muito parecida e a terceira perna teria que ser pelo menos isso aqui. Isso aqui está nesse nível aqui. Então os preços teriam aí mais um pouco para caírem e, portanto, eu acho que nós estamos vendo aqui alguma coisa que vai dar continuidade à baixa para mais uma perna dessa aqui. Se nós tivermos um fechamento acima de 2,80, aí sim os preços podem voltar a subir um pouco mais acentuadamente rumo ao teste dessa reta de resistência de longo prazo aqui no gráfico diário. Mais baixa, curto, médio e longo prazo ainda para HRTP. Então é isso por hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tenham um bom fim de semana. Não, o feriado não vai ser na próxima semana, vai ser na outra, né? Eu, na semana que vem, estou com uma viagem marcada, então
Possivelmente o Fernando Bonilha, meu sócio, vai estar fazendo aqui a quinta técnica, e a menos que dê alguma zebra, mas eu acho que não. Vocês podem esperar aí a presença do Fernando, vocês vão estar em muito boas mãos. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.